Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento para você, para sua casa, para sua família. Nós estamos aqui mais uma tarde ao vivo de quarta-feira às 3 horas da tarde. É toda semana o nosso encontro, esse encontro marcado, encontro com a palavra de Deus, encontro com sorriso, encontro com alegria, encontro com palavra de fé e de esperança para a sua vida, para o seu coração. Oi, Josefa, a paz do Senhor, querida, que bom que você já está aqui conosco. Quanta gente bacana tá chegando aí. Olha, o amigo do peito do pastor Adair, o irmão Edson, já está conosco. Pastor Adair também já entrou. Seja bem-vindo, meu querido. Gente, quanta pessoa bacana que já está aqui conosco. Sejam todos vocês muito bem-vindos. É um momento de alegria, é um momento de pararmos um pouquinho no meio do dia para refletirmos um pouquinho naquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Oi, Lucas, boa tarde, a paz do Senhor. Queridos, eu estou falando que é o momento na tarde, mas talvez você está dando uma pausa aí durante a sua manhã, nos seus afazeres. Deus te tocou para assistir essa live que vai ficar gravada aqui, vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. A paz do Senhor, missionária Claudineia, que prazer ter você aqui conosco também, a paz do Senhor. Talvez você vai estar dando uma pausa na sua noite. Talvez a noite nem esteja tão estrelada, esteja uma noite negra aí, de preocupação, mas o Senhor tem uma palavra para você. O Lucas está lá no trabalho, dando uma pausa no trabalho para ouvir. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Deus tem uma palavra para o seu coração. E para você, que talvez esteja aí no YouTube, sem dormir, na madrugada, gente, essa live, você já sabe, ela fica salva aqui no nosso canal no YouTube, que é Missionária Valéria Dias, no nosso Instagram, e eu tenho recebido a Rebeca. Oi, Rebeca, que bom você aqui. E às vezes você está sem conseguir dormir. E por que você fala isso, missionária Valéria? A paz do Senhor, Andressa. Eu falo isso porque nós temos testemunhos de pessoas que não conseguiram dormir. E o YouTube, ele é atemporal, não fica preso num dia. E aí, a pessoa ligou a televisão. Talvez você esteja na frente da televisão, talvez agora você esteja no seu aparelho, no seu celular, e aí você vai e fala assim: Senhor, eu não estou conseguindo dormir. Gente, eu já estou sendo aqui muito mimada e paparicada, vou falar para vocês. Eu estou sem conseguir dormir, fala comigo. E Deus te direcionou para aqui, para essa palavra, porque Ele sabe a sua necessidade. E Ele sabe o que a sua alma grita por socorro, né? Clama por ajuda. Então tenha certeza que não importa o horário, seja de manhã, tarde, noite, madrugada, eu tenho certeza que você vai voltar, assim como tantas outras pessoas têm voltado, para poder falar muito obrigada por ter se disposto a fazer essa obra, porque o Senhor tem falado comigo. Então eu quero, nesse exato momento, te pedir, fazer um clamor a você. Pegue agora e mande para mais pessoas. Para quê, irmã Valéria? Para que outras vidas sejam alcançadas. Porque talvez você esteja bem, mas possa ter alguém que fala com você assim: eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma oração, eu preciso de um conselho. Então, vai vir da parte de Deus. Seja bem-vindo na nossa live, uma pausa para um café. Tantas pessoas bacanas entraram aí e eu estou feliz por você estar aqui. Essa live é minha, essa live é sua, esse espaço é nosso, que Deus preparou para falar aos nossos corações. Tem uma coisa também que eu fico muito feliz, são com os coraçõezinhos subindo. Vamos lá? Oi, Adriana, que bom você aqui, querida, amo a sua vida. E aí, a Adriana tá tão longe, a gente não se conhece ainda fisicamente, mas a gente está sempre ligado aqui no mesmo propósito,
que é de estar juntas, uma apoiando a outra. Esses coraçõezinhos me deixam felizes, é verdade. Gente, tem tanta coisa para contar para vocês. Eu já vou chamar o nosso convidado, vocês viram aí, né? Especial. Ele já tá de prontidão aqui aguardando, mas deixa eu contar um pouquinho para vocês como que tem sido essa semana bem agitada. Segunda-feira, gente, eu tive o privilégio de mais uma vez ir na Rádio Maravilha falar um pouquinho do amor de Deus. Deus me deu para falar ali sobre Abigail, num dia que eles estavam homenageando as mulheres. Eu fui convidada. Isso, para mim, foi um motivo de muita honra, de muita graça, de muita misericórdia do Senhor. Oi, Thaisa! Boa tarde, a paz do Senhor! E aí eu estive lá, falei sobre Abigail. Essa live tá salva lá, você pode procurar Juiz de Fora Maravilha, rádio aqui de Juiz de Fora. Tem que colocar de Juiz de Fora porque tem várias espalhadas no estado. Fui muito mimada lá também, levei a palavra, guardei aqui para mostrar para vocês. Eu ganhei esse mimo aqui muito especial, fiquei muito feliz, fui muito honrada. E aí ontem eu acompanhei meu esposo lá na congregação do Barumbi, hoje eu estou aqui, acabando aqui, eu tive um pedido. Isso tudo é para a glória de Deus, tá, gente? Eu conto para vocês para a glória de Deus. E acabando aqui, eu vou atender uma amiga de muitos anos que eu não encontro, mas me pediu, e eu tenho que compartilhar isso com vocês. O que ela falou encheu meu coração. Oi, Leninha, paz do Senhor, boa tarde. E ela me disse assim, você pode me dar uma ajuda? Porque eu estou precisando disso aqui, de um aconselhamento, e eu tenho visto o que Deus tem feito com você, e eu tenho visto o seu relacionamento, você pode me ajudar? E a gente não pode dizer não, a gente tem que estar pronto. Oi, Dani, boa tarde, querida, paz do Senhor. Então, acabando aqui, eu faço um atendimento. Oi, Denizinha, Denise, querida, paz do Senhor, obrigada, são seus olhos. E eu disse, claro, podemos marcar então de 5 a 6? Vou atendê-la com o maior carinho. E eu estava até conversando, né, com a Daí, meu esposo, e ele disse assim, a gente conversando, e eu disse, eu tenho que falar o que eu vivo e viver o que eu falo, né? Eu falo que estou aqui para ajudar quem precisa, e por que não? Então, de 5 a 6, eu vou estar dando, gente, com muito carinho, e para glorificar o nome do Senhor, vou estar dando esse aconselhamento pastoral. Pois é, gente, porque a gente tem que ajudar umas às outras. Oi, minha amiga Cristiane, a paz do Senhor, seja bem-vinda aqui mais uma vez. À noite eu vou pro culto, e tenho que te contar, amanhã eu vou estar de novo na rádio, gente. Fui muito bem recebida, acolhida, e eu preciso mais do que nunca da oração de vocês, porque amanhã, pela primeira vez, eu vou estar participando do debate ali na Rádio Maravilha. Gente, eu nunca participei de um debate. Orem por mim para que o Senhor me dê graça, me fortaleça, me dê raciocínio rápido, para colocar ali, né, a minha opinião, que não é a verdade absoluta, mas é para poder edificar e somar ali, né? Então eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, mas tudo isso é para a glória de Deus e vocês fazem parte da minha história. Por que eu comento aqui as minhas coisas? Porque eu sei que tem muita gente aqui orando por mim. Eu sei que tem gente que nem me conhece, talvez nem nunca venha me dar um abraço presencial, mas orem por mim, intercedam por mim, estão aí na nossa caminhada. Gente, eu esqueci de algo. Não, eu esqueci de algo maravilhoso. Vocês têm que me lembrar. E segunda-feira eu preguei na rádio, de meio-dia a 1, no Almoço com a Palavra, e de noite nós tivemos o lançamento de mais um projeto. Esse lançamento que eu achei que não ia ter nada esse ano, mas Deus me impulsionou, me tocou, e nós estamos toda segunda-feira do mês de março. E tenho uma novidade para você. Vamos estender até a primeira do mês de abril, na segunda-feira,
porque eu estou recebendo mulheres que fazem a diferença. Mulheres que fizeram a diferença na minha vida e faz diferença na vida de tantas pessoas. E nós começamos muito bem. Segunda-feira tá salvo lá no canal do YouTube. Essa live não vem pro Instagram, não. É só lá no YouTube. E nós tivemos a presença da Mara. A Mara, uma queridona que nós conhecemos também através da rede social. Mas breve ela tá vindo aqui em Juiz de Fora me conhecer, gente. Pessoalmente, olha como é que Deus faz. Deus realiza desejo. Qual é o desejo? Eu já estou pregando também, já estou aqui adiantando. O Senhor já está falando. Qual é o desejo do seu coração? Deus é especialista em realizar os seus desejos. E Mara Silva é missionária que trabalhou muito tempo com a pastora Antonieta Rosa, faz os seus trabalhos de libertação, uma bênção, uma amiga que Deus me deu. Breve vai estar vindo aqui em Juiz de Fora. Não vou dar mês, não vou dar data aqui para vocês, não vou falar o que ela vai fazer aqui, mas vai ser algo muito especial e a Mara vai estar vindo aqui. E ela deu abertura nessa live, missionária Mara Silva, da DIVEC, lá da sede, que trabalhou, como eu disse, muito tempo com a pastora Antonieta Rosa, minha querida amiga, vai estar vindo aqui em Juiz de Fora e ela deu entrada nesse projeto lindo e maravilhoso, que foi toda segunda-feira, 8 horas da noite, ao vivo, pelo nosso canal no YouTube. Só por lá que você consegue ver. A paz do Senhor, missionária Gilmara, é outra querida que o Senhor também me apresentou, né, aqui nas redes, e está conosco aqui. Bom, gente, falei, já contei as novidades, as notícias, tudo de bom. Ai, vamos continuar com a live. Me cobraram. Missionária Valéria, cadê a live de sexta-feira? E quando eu recebo essas mensagens, eu não vejo como cobrança, eu vejo como carinho, como cuidado, como zelo, como importância com a minha vida. É sinal de que as pessoas gostam quando eu estou aqui. Porque a live de sexta-feira de manhã é live que eu faço aqui com vocês, são lives temáticas, você que escolhe o tema. Sim, é você que escolhe o tema. Então, fique ligado que amanhã eu coloco a caixinha de pergunta, ou hoje mesmo aqui nos stories, e você vai escolher sobre o que você quer que a gente fale sexta-feira, 9 horas da manhã. Então é assim, é corrido, mas é tudo para a glória do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Ai, missionária Gilmar, eu também te amo, querida, eu tô com saudade de ouvir você ministrando aqui nas nossas lives. Ela é bênção, gente. Aqui, vamos orar? Vamos agora? Nem dei uma goladinha aqui no meu café, mas não tem importância, eu quero te convidar. Vamos orar? Gente, orem por Juiz de Fora. Chegou um alerta que agora que está vindo tempestade, mas o Senhor é bom para nos guardar. Tantas coisas nós passamos e o Senhor tem livrado. Gente, então vamos orar? Vamos pedir? Mas antes de tudo, vamos agradecer ao Senhor. Agradeça a Ele por esta oportunidade. Amado e bendito Deus, estamos aqui para te louvar, para te agradecer por mais esse momento. Senhor, agora nós estamos às 15h13 aqui de quarta-feira, mas eu não sei que horas que o nosso amigo, nossa amiga vai estar do outro lado assistindo. Mas é agora, nesse momento, agora, eu quero te pedir para que o Senhor alcance as vidas, para que o Senhor venha trazer uma palavra de fé e esperança, para que, Senhor Jesus, o Senhor quebranta os corações endurecidos, para que o Senhor levante da cama de depressão, de angústia, para que o Senhor restaure a saúde, renove, Senhor, a paz, para que o Senhor venha, Senhor, através desse momento, causar, trazer benefícios, testemunhos que vão nos edificar. Abençoa cada um que está ouvindo. Nós queremos te agradecer porque sabemos que esse momento nunca mais vai voltar. Então, nós estamos aqui aproveitando esse momento especial para ouvir, para falar, para engrandecer o teu nome. Fique conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém? Diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero deixar para você um versículo e eu já vou chamar aqui meu convidado de honra, meu convidado mais que especial. Provérbios, no capítulo 4,
Gente, lembrando que nós estamos aí resgatando as lives Jornada de Sabedoria. Jornada de Sabedoria, que foi um estudo profundo sobre os 31 capítulos de Provérbios. E eu vou ler para você o verso 5 do capítulo 4, que diz assim: adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te apartes das palavras da minha boca. Ah, eu não tenho sabedoria. Adquire, peça ao Senhor. Ah, eu não sei como fazer. Adquire, peça ao Senhor inteligência, e Ele está aqui para te dar. Ele está aqui para atender o seu pedido. Amém? Estou feliz. Opa, não, deixa eu chamar aqui o nosso convidado. Gente, já está entrando. Vai virar a câmera e já vai falar conosco. Olá, amor, professora Daí. Olá, César. Que bom, gente, eu não falei com vocês. Isso, ele vai só assinar. Você limpou a câmera? Nós estamos ao vivo, gente, ao vivaço. É desse jeito. Gente, eu estou muito feliz. Oi? Vou limpar mais um pouco. Tá bom. Eu estou muito feliz porque me falem aí como é que está a imagem, vai melhorar, como é que está o som, tomar cuidado só para não dar microfonia, porque eu estou num ambiente, ele está no outro aqui, bem pertinho de mim, e eu estou muito feliz. A missionária Clemilda está aqui conosco, a missionária Clemilda está passando por um período aí de transformação, e eu tenho certeza que o Senhor é com ela, por onde ela andar, por onde ela pisar, o Senhor é bom. Também aí conosco, deixa eu falar, a Josi, que está conosco, nossa cantora oficial, né, durante muito tempo, ali na congregação que estávamos, e aqui também na nossa live, o Senhor sempre preparado para ela estar presente conosco, e eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. Olha só, deixa eu só falar com vocês aqui, só um minutinho. Aqui, pronto. Gente, olha só. Me fala se o som está chegando legal ou se está dando microfonia. Durante muito tempo, às vezes, eu ficava assim, antigamente podia colocar música, né? Hoje não está podendo mais colocar. E eu ficava assim, preocupada, hoje não tem ninguém e tal, porque nós já vamos fazer 5 anos de live. E a Josi sempre falava, eu estou aqui, pode cantar comigo. O que Deus me falava através disso? E o Senhor sempre prepara pessoas para caminharem com você. Claro que tem pessoas que vão chegando durante a caminhada, tem pessoas que durante a caminhada também o Senhor tira, o Senhor leva, mas o importante é que a gente tenha que aprender a valorizar a cada etapa, a cada período, a cada época, né, a cada estação daquelas pessoas que vão caminhando com você. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero agradecer todo mundo que está aqui comigo. Não importa quanto tempo você tem, não importa como que você chegou, você está aqui. Mas hoje eu quero valorizar uma pessoa aqui muito especial, que é o meu amor, que é o Adair, né? O meu namorado há 33 anos, meu esposo há 30 anos, pai dos meus filhos, né? Então, assim, é uma pessoa que está sempre comigo. E ele entra naquele momento, assim, decisivo. Quando, às vezes, eu não sei o que fazer, ele está ali para me apontar um caminho, me orientar. Quando vem projeto novo, ele também está ali do meu lado. Ele é um termômetro que eu tenho. Ele é uma pessoa que é meu amigo, né, que fala a verdade, mesmo que às vezes na hora eu não entendo, na hora eu não saiba, né, fazer, ele fala a verdade. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada. Olha só, vamos orar, Josi. Deixa eu ler isso aqui. A Josi está pedindo que orem por ela. Eles tiveram que deixar a casa por risco de deslizamento. Eu não sabia, querida.
está em outro bairro, um processo bem difícil, mas o Senhor é com vocês, Josi. Você, Aguinaldo, sua casa, Alana, o Senhor é com vocês, vai cuidar de tudo. Depois a gente conversa sobre isso, a gente vê o que pode ajudar, porque a nossa cidade, quem é de fora, talvez não saiba, nossa cidade tem sofrido muito. E chegou um alerta que agora mesmo, para mim, de alerta de chuva, então a gente está em oração. Mas voltando aqui a falar do Adair, é a pessoa que eu tenho liberdade, sabe? Que eu sei que talvez eu até receba uma repreensão, mas eu sei que é com amor, eu sei que é com carinho. É aquela pessoa que eu tenho coragem, que às vezes o projeto que vem é tão absurdo, é tão grandioso, mas é aquela pessoa que eu tenho coragem de dizer: Oi, Áudia, paz do Senhor, querida, é bom você aqui. Que eu tenho coragem de falar. Você sabe daí o que eu. E geralmente, às vezes, isso acontece no horário, né, do descanso dele. Até que ultimamente ele não pode reclamar, não. Não tenho tido projetos às 3 horas da manhã. Mas é uma pessoa que está sempre comigo. E hoje, mais uma vez, ele veio para trazer uma palavra, porque ele não está aqui somente porque é meu esposo. Ele está aqui porque é um homem que eu posso dar testemunho. Eu também te amo, Aldi. São os amores que Deus coloca no nosso coração de pessoas que estão tão longe, mas estão tão pertinho. São amizades que Deus nos dá, né? E o Adair não está aqui hoje somente porque é meu esposo, porque é o meu pastor, porque é meu amigo, não. Ele está aqui porque ele é um grande servo de Deus, é um homem que eu posso dar testemunho, sabe? Infelizmente, nem todas as esposas de pastor podem falar isso, mas eu posso, sabe? É um homem de Deus, e eu estou muito feliz em te receber, tá, meu amor? Falei demais, né? Mas, assim, é porque eu queria dar esse boas-vindas para você. Fique à vontade. A paz do Senhor para os irmãos. Está todo mundo me ouvindo bem? A imagem está boa? Fala para mim aí, por favor. Amor, deixa eu só falar aqui rapidinho. Foi só você entrar sonorinha também? Olha aí. Gente, a Eduarda prefere ele, tá? Ela me ajuda bastante, mas eu não vou perder a oportunidade de falar. Ela me ajuda muito assim comigo. Mas na hora que ela precisa escolher quem é o sogrão do coração, é Eduardo. Tá aí, ó. Ai, ai. Eu, meu amor, quero primeiro agradecer por estar aí, honra e toda a guerra. Agradecê-lo por esta oportunidade. Realmente a gente está trabalhando, mas hoje o Senhor preparou este momento para que nós estivéssemos aqui para falar do amor de Deus, que é sempre muito bom e também é uma ordem divina, né? E anunciar o evangelho a toda criatura, quem crer será salvo. Então é um privilégio, honra estar aqui. E te agradeço pelas palavras, né, por tudo que você falou a meu respeito. E você sabe que sempre pode contar comigo. Também sei que contar com você em todo momento. Você é minha parceira, minha companheira, minha linda esposa, 30 anos de relacionamento, de casamento, e 3 anos de relacionamento. Estou muito feliz e cada dia renovo aqui aquilo que eu digo, tá? Renova minha aliança, porque você é a mulher da minha juventude e será a mulher da minha vida. Então, enquanto Deus permitir, nós estaremos aí juntos, mas o nosso propósito é morrer bem velhinho e junto, né? Então, Deus, Ele está no controle de tudo, conhece a sinceridade dos nossos corações. Quero também cumprimentar a todos os irmãos que estão conosco nessa live e a você que, porventura, não pôde assistir no momento da live, mas que está assistindo agora, né? Quem sabe nessa madrugada, quem sabe nesse momento que você pôde, Deus preparou para assistir. Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus. Então, meus irmãos, vamos iniciar aqui a palavra que Deus tem para nós nessa tarde. Gostaria de convidá-lo
Se você tiver a oportunidade de abrir a sua, abra aí. Eclesiastes 7, a parte A do versículo 8. Glória a Deus. A palavra que o Senhor direcionou meu coração para a todos vocês nessa tarde é sobre perseverança. Perseverança. É algo que nós precisamos, né, colocar em prática na nossa vida, porque sem perseverança fica difícil a gente alcançar. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eu vou repetir. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Glória a Deus. E aí quando eu penso nessa palavra perseverança, é que o fim é melhor do que o início das coisas, eu penso na minha esposa, que está nesse trabalho aí já há mais de 4 anos, está nessa jornada, e hora e outra ela chega para mim: ai, meu amor, eu vou desanimar, acho que eu vou desistir, eu acho que eu vou parar, mas aí o Senhor vem sempre com uma palavra dizendo para ela: não pare, né? Além do Senhor usar para falar para ela não pare, não desista, Deus sempre traz alguém, às vezes de longe, de outro país, para falar para ela não parar, não desistir, porque não é sobre ela, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre os propósitos na nossa vida e na sua vida, meu amor. Então fica firme no seu propósito e o Senhor é contigo, tá bom? Mandar um forte beijo aqui para Du, para o Leonardo, para o Gustavo, para a Amandinha, essa linda que o Senhor deu aí. E eu amo vocês mais fundo do meu coração, sabe? Com mais força com vocês. Glória a Deus. Deus abençoe a minha família. Bom, então vamos lá. Do Senhor, o fim das coisas que eu pouco delas. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque nós sabemos que o começo, gente, ele é muito empolgante, mas também é inseguro. Eu não sei você, ou às vezes, medo do desconhecido. Às vezes a gente fica com medo, né, do que pode, do que eu vou entrar, né, como vai ser, como eu vou desenvolver isso. Então, às vezes, o começo ele a gente quer começar a gente quer fazer, a gente quer porque quer, mas a gente sabe também que é um desafio. É inseguro, às vezes, não tem aquela segurança, porque tudo no início é muito difícil, né? Muito difícil, mas nós sabemos que com o tempo as coisas vão estando e no final, se a gente perseverar, vai dar tudo certo. Bem, os começos têm expectativas, né? As expectativas são as melhores, são grandes, mas ainda não tem testemunho, sabe? Então não pode ficar só no início. O início ele faz expectativa, mas sabemos que os testemunhos ele vem lá no final. Sempre quando passa por uma luta, dificuldade, vence um diagnóstico médico, né, com a graça, aí a pessoa vem e conta o seu testemunho. Então, os começos trazem expectativas, mas os testemunhos. O começo promessa, mas o fim tem cumprimento de promessa. Glória a Deus. Você gosta de receber promessas? Você tem promessas de Deus na sua vida? Tem muito. Mas, pense bem, se Deus faz para você promessas, mas essas promessas não cumprem, não se cumprem, né? Então parece sem propósito. Mas quando as promessas se cumprem, aí as coisas mudam, né? Louvado seja Deus. O começo tem promessas, mas o fim tem cumprimento. Pensa, não vem, começa nada. Preste atenção
frase. A recompensa, ela vem não para quem começa animado, mas ela vem para quem é fiel, para quem termina. Então, começar bem, animado, com expectativas, tudo isso é muito bom. Porém, precisa permanecer, precisa perseverar para chegar até o final e receber a glória a Deus. Porque o fim das coisas vai revelar quem sucesso. Tem pessoas que querem alcançar essa, mas não conseguem suportar o processo. Tem pessoas que elas querem ver Deus promessa, mas não conseguem ver Deus no processo. E o processo parte. Ninguém consegue chegar nas peças sem passar pelo processo. Ninguém consegue chegar a Canaã sem passar pelo deserto. O deserto é lugar de passagem, é lugar de paradisco, o deserto é difícil, é sol quente durante o dia, frio, né, intenso à noite. Então é um lugar difícil de morar, escassez, representa escassez de comida, de bebida. Mas nós sabemos que para chegar ao oásis, para chegar a Canaã, é preciso passar pelo deserto. Glória a Deus. E o deserto significa, ele representa o processo, ele representa a perseverança. Glória a Deus. Olha bem o que está escrito em Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado, a palavra aventurado significa feliz, realizado, pleno. É o homem que suporta a tentação. O homem é mulher também. Bem-aventurado o sano que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, para ser aprovado, primeiro nós temos que ser provados. E quem passa pela provação, quem persevera na provação, quem vence a provação, é aprovado, recebe a coroa da vida. Glória a Deus. Se você está entendendo o que Deus está falando até agora, coloque aí um amém. Glória a Jesus. É muito importante que você entenda o que o Espírito Santo está querendo com você nessa tarde. O propósito dessa tarde, dessa live, há um propósito muito bem definido desta palavra. Porque talvez eu esteja falando, pregando para pessoas que já estão cansadas na caminhada. Talvez eu esteja falando para pessoas que já estão jogando a toalha, que já estão tirando a mochila das costas, que já deixaram o armamento de lado, pessoas que já estão desistindo da caminhada, já esteja desistindo do casamento, talvez você já esteja desistindo do seu projeto, do seu sonho, da sua faculdade, talvez você esteja desistindo da sua vida com Deus, você esteja querendo largar, né, algo para trás, algo que Deus colocou nas suas mãos. Talvez você esteja, talvez você esteja sem nenhuma expectativa com relação àquilo que Deus tem para a sua vida. E talvez você esteja até na condição de uma pessoa que já desistiu até mesmo da vida. E você acha que ele não tem mais razão de viver. Ou você conhece a família, do seu convívio, que já esteja desistindo da vida. E as falas dessa pessoa vêm demonstrar que ela não tem mais de viver. Né? Quais são essas falas? É quando a pessoa dizer, eu estou desistindo de tudo, eu acho que a vida não tem mais graça, eu acho que não vale mais a pena, eu estou tão desanimado. Observe bem, gente, desanimado todos nós ficamos, sem esperança em algum momento nós ficamos, mas o que acontece é que às vezes a pessoa ela tem a vida toda ela está dizendo isso. Nos últimos tempos, o que você ouve dessa pessoa é só isso, é só palavra de desânimo, só palavras negativas,
Você não consegue mais ver um sorriso no rosto dessa pessoa. É só tristeza, é só lamentação, é só reclamação. Talvez já chegou aí uma depressão, já está num estado de depressão até profundo. Sabe, então, essa palavra é uma palavra de esperança para o seu coração. É uma palavra de esperança, porque nem tudo está perdido. Jesus, ele é tudo que nós precisamos. É tudo que você precisa. Quem sabe nessa tarde você está aí na sua casa e você está pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Não tenho mais vontade de viver, não tenho esperança de fazer mais nada, não tem projeto, não tem sonho mais. Mas nós estamos falando aqui de um Deus que realiza sonhos, que ressuscita sonhos, que traz projetos. É um Deus que traz vida para quem tem vida. É um Deus que ressuscita. Aleluia. Assim como ele ressuscitou a Lázaro, ele trouxe de volta a Lázaro, ele traz de volta para nós. Ele ressuscita os nossos sonhos, nossos projetos. Aquilo que está morto, ele tem poder. É desse Jesus que nós estamos falando aqui. Então, perseverança é a qualidade da pessoa crente, de quem não desiste jamais, sabe? É aquela pessoa que tem firmeza, ciência, esperança. Meu pastor, mas eu não consigo. A pessoa não sabe o que eu estou passando. Mas eu te conto, eu entendo que você mesmo, de nós mesmos, nós não podemos nada. Foi por isso que Jesus disse. Jesus, ele era categórico nas suas palavras. Jesus não jogava palavras ao vento. E ele disse uma coisa assim, importante: sem mim, nada podeis fazer. Mas a palavra de Deus nos traz informações, né? E em Deus nós somos mais do que vencedores. Mais do que vencedores. Nem somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Então, o apóstolo Paulo diz: graças, Senhor, todas as coisas que me fortalece. Então, as palavras de Deus, elas vêm trazendo força, esperança. É por isso que é importante você ler a Bíblia. É por isso que é importante você ouvir as mensagens, as pregações, porque Deus sempre está falando. A perseverança é a qualidade da pessoa persistente, como firmeza. Firmeza significa manter o propósito. Paciência significa suportar o tempo de espera. Você está impaciente? Está difícil? Eu entendo você, porque nós estamos vivendo num mundo, num momento, né? E nós queremos tudo na hora. Nós estamos na fase, né, de tudo vir muito rápido. Estamos na fase do iFood. Nós estamos na fase, né, do micro-ondas. Você coloca lá rápido, já esquentou, já fez alguma coisinha ali rápida. Nós estamos nessa fase aí do imediato. Tudo tem que ser rápido aí agora. Às vezes você faz uma oração de manhã e você quer que Deus já à noite. Mas, na verdade, você não fez nada, está preparado para receber aquela resposta. Então, o que acontece? Nós somos assim. A paciência, às vezes, está pouca. Mas, nessa tarde, o Senhor ele quer trabalhar essa questão na minha e na sua vida. Tenha paciência. Suporta o tempo de espera. Tem um tempo preparado para cada situação. Nós sabemos disso. Eclesiastes 3, voz debaixo tem um tempo terminado. Então, você está pronto para o que Deus tem para a sua vida? Você está se preparando? Aleluia. Talvez Deus não te deu ainda o que você pediu. Provavelmente, você não está preparado. Porque Deus não precisa de tempo para preparar nada. Preparar. Ele é Deus.
Agora, nós aqui, às vezes, não estamos preparados para receber aquilo que Deus tem para nós. Então, também esperando é acreditar na recompensa final. Só chega no final quem tem esperança, quem tem esperança. Se você não tem esperança de receber a bênção, de receber a vitória, automaticamente você não vai chegar no final. Você não acredita nisso. Não acredita no que pensa. Então, para que chegar? O final é para quem acredita. É para quem tem esperança. Louvado seja Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta aqui para que você meditar no restante desse dia, nas questões da sua vida. Você é daqueles que perseveram ou você é daqueles que desistem? Você é daquele que desiste? Fácil. Você começa um propósito e te fascina. Você começa a fazer uma faculdade e para no meio do caminho. Você começa um relacionamento com uma pessoa e no primeiro não que você recebe, você já desiste. Como é que é? Como é que são as coisas aí? Como é que andam as coisas na sua cabeça, como é que estão as suas emoções? Não, como é que está a organização das suas emoções, da sua mente, seu psique, da sua vontade? Você tem vontade de chegar a algum lugar, você tem vontade de ser alguém, você tem vontade de concluir algo, mas você não está conseguindo, você começa até bem, mas para no meio do caminho. Mas eu quero dizer que Jesus está aqui para te ajudar. Glória a Deus. Se você é daqueles que desiste, daquele que para no meio do caminho, completar um projeto, um propósito, você começa e não termina nada na sua vida, hoje Deus nos trouxe aqui para te falar que esperança. Que você pode mudar isso. Deus pode mudar, virar essa chave. Glória a Deus. Porque a perseverança é o caminho do êxito. Se você quer na sua vida, perseverar. Eu creio que você tenha vontade, sabe? Você tem vontade de ser alguém. Você tem vontade de construir algo melhor. Você tem vontade, desejo de chegar a algum lugar. Mas você não consegue. Parece que tem algo que amarra, que tem algo que vai desistir do caminho. Eu quero te falar uma coisa. O caminho da desistência, ele é o caminho mais rápido. Sabe? É o caminho mais rápido. Desistir é o mais fácil que tem. É o caminho mais fácil. Mas eu quero te dizer também que o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, não é o melhor caminho. Nem sempre é o melhor caminho. O caminho da vitória, às vezes, ele é espinhoso. Sabe? Então, olha bem. Perseverança não significa ausência de dificuldades. Foi por isso que Jesus disse no mundo aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Perseverar não significa dificuldade, mas significa a decisão de não desistir diante da dificuldade. Isso é que é a decisão de não desistir diante das dificuldades da vida, diante das intempéries da vida. Louvado seja Deus. Talvez você, assim, um bilhão de coisas nessa visão mental, e você esteja pensando, mas eu não sei, eu preciso parar um pouco, eu preciso mudar a minha vida, eu preciso, sabe, mudar de caminho, não sei o que eu preciso fazer. Eu quero te lembrar de uma coisa, parar para recalcular a rota não significa desistir. Às vezes é necessário. Você dá uma parada no meio do caminho e colocar alguma coisa em ordem.
Sabe? Às vezes as coisas não acontecem porque a nossa vida está meio confusa, sabe? As pessoas que estão ao nosso redor não ajudam muito. Então você precisa, às vezes, parar, recalcular a rota e seguir em frente. Orar a Deus, pedir orientação, discernimento, pedir um direcionamento a Deus, e não só direcionamento. Deus dá direcionamento, mas se você tiver coragem, você também não sai do lugar. Então, peça a Deus, além do direcionamento, peça a Deus coragem para seguir em frente. Glória a Deus. Porque o processo, às vezes, ele é longo e é difícil, é espinhoso, é doloroso. Às vezes não é fácil. Quanto maior a dificuldade, maior é a vitória. Não é verdade? Então nós sabemos que as maiores tempestades formam os maiores marinheiros. As maiores tempestades formam são pessoas experimentadas, pessoas que têm experiência, né? Glória a Deus. Mas suportar o processo, acessar o resultado, a vitória. Se você quer acessar a vitória, só consegue pegar tudo no final do curso quem persevera. A pessoa que para no meio do caminho, ele não consegue pegar o canudo, consegue se formar, ele não consegue colocar aquela beca bonita, e ele não consegue também, olha bem que coisa interessante, a pessoa que está estudando, está fazendo faculdade, está fazendo curso, e ela pega o seu canudo, né? Ela não pega ali a sua formação, isso também não dá a ela o acesso à profissionalização. Ou seja, ela vai ter que parar por ali, porque ela não tem autorização para trabalhar naquela área, está apta para trabalhar naquela área. Então, você precisa continuar. Se você trancou a sua matrícula, destranque a matrícula, volte a fazer o curso. Se você está pensando em largar tudo na sua casa e desistir de tudo, volte a fazer que possa melhorar a sua convivência. Né? Comece por você. Hoje eu estava assistindo uma live de manhã de uma amiga nossa, da nossa irmã Mara, que é uma mulher muito abençoada por Deus, e ela estava falando sobre isso, sabe? Que por um tempo mudar o esposo, mudar o marido, mas um dia Deus falou com ela que a mudança precisava começar por ela. Às vezes a mudança precisa começar por nós. E preste atenção, que eu vou te falar, é muito importante. A porta da mudança, ela é aberta ao lado de dentro, e não pelo fora. O que isso quer dizer? Que a mudança da sua vida depende única e exclusivamente de você. A mudança na minha vida depende única e exclusivamente de mim. Claro que com a ajuda de Deus, lógico. Sempre. Depende da minha atitude. Depende da sua atitude. Para a sua vida mudar, você precisa, aleluia, abrir a porta da mudança dentro. O inteligente quer mudar o outro, mas o sábio muda a si. Importante, gente. Então, olha bem, perseverar é preciso, pois a nossa vitória não está no início, nem no meio, mas no fim. Ah, mas que novidade que você está falando? É claro que eu já sei disso, mas por que não chega então? Por que não vai até o final? Por que desiste no meio da caminhada? É porque só saber, gente, não é ciente. Tem muita gente que conhece a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Já leu a Bíblia 10 vezes, toda, mas para muito. E um dia desse eu estava ouvindo uma psicanalista falando, e ela disse o seguinte, que qual é o melhor livro? Alguém perguntou,
para um sábio, qual é o melhor livro que você já leu? O melhor livro que eu li que eu consegui colocar em prática. Então, não adianta só saber, você precisa estar, mas também precisa estar, precisa colocar em aquilo que você é. Olha, eu vou falar para você, a gente não pode desistir das coisas. Eu fiquei sem estudar muitos anos. Mas, depois que eu comecei a ingressar na obra de Deus e, de repente, eu fui chamado para estar na congregação, e desde que eu fui chamado para a obra, eu já comecei a ler, e eu não gostava muito de ler, mas eu comecei a ler e fui lendo, e hoje eu gosto de ler. E depois de muito tempo sem estudar, agora eu, de Deus e incentivo da minha linda esposa, hoje eu estou praticamente, já vou começar o estágio da psicanálise. Então já estou transformando, e foi uma que Deus me deu. Então, eu tenho esperanças, eu tenho vontade de crescer, eu sou, mas para isso tem que perseverar. Eu posso confessar para vocês aqui que teve dia que me deu vontade de desistir, deu vontade de parar, porque é muita matéria, muita coisa para estudar. Mas aí Deus sempre coloca pessoas no nosso caminho, no meu caminho, inclusive para minha esposa, os meus filhos, a minha família, que sempre estão me ensinando. E o Senhor também, falando aos nossos corações, isso vai nos dando força. E hoje eu estou quase concluindo o curso e eu tenho, porque ainda faz dos tenho que estudar da coisa para e eu não posso. Então é assim, a nossa vida é assim. Perseverar é suportar os obstáculos. Essa palavra, obstáculos. E eu quero que você agora já faça uma reflexão aí. Faça uma aula. O que é que está como um obstáculo diante de você? Para você não chegar. O que é que tem te limitado? Qual é a crença limitante que está aí na sua vida? Está te limitando. Perseverar é os obstáculos. Como? E eu vou te dar aqui alguns exemplos. O medo. Você tem medo de começar alguma coisa? Você tem medo de continuar? Você tem medo do que é a seu respeito? Do que você tem medo? Você precisa trabalhar esse medo. Eu tenho vergonha. Aonde é que essa vergonha vai te levar? Essa vergonha vai te paralisar num lugar e você não vai sair daí. Você vai ficar preso nesse lugar. A timidez vai te ficar num lugar dentro de uma caixinha. Você não vai conseguir sair daí. Então, por isso que você precisa vencer o medo, a vergonha, a timidez excessiva. Porque tudo isso a gente tem, gente. O medo, ele faz parte da nossa vida e ele é necessário. É o medo que não deixa você fazer burrada. É o medo que você se lançar na frente de um carro, porque quando você vai atravessar uma rua, você tem medo. Então você olha para a esquerda, olha para a direita, depois atravessa. A vergonha, a timidez, às vezes também é normal. A gente chega num lugar que não conhece ninguém. Então, às vezes, tudo isso a gente tem. Porém, em excesso, aí é nocivo. Isso faz mal. E a gente precisa trabalhar isso. As incapacidades e as limitações. Como que a gente lida com incapacidade e limitação? A gente precisa buscar capacidade. Se eu sou incapaz em determinada área, preciso buscar conhecimento naquela área para me tornar capaz. Se eu sou limitado em determinadas áreas, preciso buscar conhecimento para que eu possa perder essas limitações, passar disso. Porque perseverar também é transpassar as barreiras. As barreiras necessárias, fazem parte da nossa história, da nossa trajetória. E quais são essas barreiras? Eu não sei na sua vida, mas tem muitas. Perseguições. Você é perseguido por alguém? Alguém te persegue? Alguém fala pouco, faz pouco do que você faz, Tem as perseguições, os levantes.
Os levantes, né? Lembra de Neemias? Neemias estava fazendo um muro e São Tobias falando que o muro que ele ia até uma rapinha destruir, que não valia de nada. E o trabalho dele era um trabalho. Então, às vezes, tem isso na nossa vida. Essas coisas são barreiras para nos fazer desistir, se levar para nos fazer desistir da vida. Talvez você esteja sendo zombado, né? Alguém faz pouco da sua fala, faz pouco do seu trabalho, zomba de você. Quem sabe a decepção que você teve com alguém te prometeu algo e não cumpriu, alguém falou que ia fazer isso, e você se decepcionou com alguém que você tinha como referência, de repente essa pessoa caiu, ela perdeu uma fala, você se questionou, isso te desanima, isso te coloca para baixo. Quem sabe seja a barreira, seja o desprezo, né? Você é desprezado onde você chega, onde você vai, ou por algumas pessoas. Mas isso são barreiras. Talvez as humilhações. Então, gente, perseverar é transcender essas barreiras. Por cima de tudo isso, é ter foco, sabe? É ter um propósito, um objetivo. E seguir em frente, é passar por cima de tudo isso e seguir em frente, sabendo que a nossa vitória está lá na frente. O apóstolo Paulo, ele passou por diversas coisas. Eu poderia ficar aqui um bom tempo falando das coisas que o apóstolo Paulo passou. Mas ele não desistiu da sua missão. Ele não desistiu da sua caminhada, do seu propósito. Foi em frente. Então, a palavra de Deus para você nessa tarde é: não desista. Continue, siga em frente. Porque perseverança também significa renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Você consegue fazer isso? Abrir mão da sua própria vontade? Vontade de Deus? Talvez a sua vontade é uma, né? E a vontade de Deus é outra. Às vezes a gente faz uma oração e Deus responde da forma que nós queremos, porque a minha vontade é uma, mas a vontade dele é outra. Mas eu quero uma palavra agora que vai tocar o seu coração. Que os propósitos, assim como os céus estão elevados acima da terra, assim são os propósitos de muito mais elevados do que os meus. A vontade de Deus sempre, sempre. Ainda que a vontade dele seja até que alguém morra. Mas a vontade sempre é feita, agradável e maravilhosa, é boa. Então tenha isso na mente. Sabe, tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus permite, aleluia. Se Deus fez, está feito. Sabe, Deus não erra. Deus não erra. Então, meus queridos, é renunciar à sua vontade, à vontade de Deus. É nunca desistir. Nunca vai ser fácil. Principalmente as coisas grandes têm grandes desafios. Quanto maior é o propósito, maiores são os desafios. Mas também maior vitória. Você está entendendo o mistério? Deus está falando aqui, irmão. É com a ajuda de Deus que nós seguimos. Ajuda o Senhor. Mas não desista. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor não se agrada daqueles que retrocedem. Sabe? Deus tem prazer naquele que continua. Ainda que com luta. Ainda que você vá arrastando. Ainda que você vá chorando. Ainda que você vá, sabe, lamentando, se esforçando, engatinhando, não sei de que forma que você vai. Porque num determinado momento o Senhor vai te colocar de pé e você vai caminhar em rumo à vitória, em nome de Jesus. Quem desiste alcança a vitória. Estacionar. Presta atenção nisso, irmão. Se você quer avançar, você precisa perseverar. Quem fica, né, quem não persevera, não cresce, não se desenvolve, não prospera, não conquista o que deseja.
não chama onde precisa, sabe? Não pode atender o chamado de Deus para a sua vida. A pessoa que não persevera, ela só fica olhando para trás e vendo os outros chegando, sabe? Fica vendo as pessoas passando por ela e as pessoas chegando, as pessoas prosperando, as pessoas indo, as pessoas chegando lá e ele ali parado, estacionado, porque não perseverou, desistiu. Perseverar, meus irmãos, é continuar mesmo quando o aplauso vem. Gente, tem dia que você não vai receber aplauso. Tem dia que nós não recebemos aplauso, pelo contrário, recebemos críticas e duras. Tem dia que você não vai receber um tapinha nas costas e dizer que foi ótimo. Não, você às vezes vai ser criticado. Sabe? Às vezes não vem um aplauso, às vezes não vem aquela palavra de reconhecimento. Não tem reconhecimento aqui na terra, porque senão você vai se frustrar. Sabe? Mas não fica devendo nada para ninguém. Deus reconhece. Mesmo quando o homem não entende, o homem não compreende, o homem não sabe, não reconhece o seu trabalho, aquilo que você está fazendo, Deus reconhece. Deus é justo, Deus é fiel. Perseverar e continuar mesmo quando o incentivo diminui. Quem sabe você está desistindo porque você ninguém está me incentivando, ninguém está prestando atenção em mim, ninguém está me ajudando. Mas o Senhor está contigo. Continua. Sabe? Esperar é resultado demora. Tem coisas, irmãos, que são instantâneas. Você faz e logo você vê o resultado. Logo a resposta vem. Né? Mas existem coisas que são mais trabalhosas. Tem processo na nossa vida que ele é mais demorado. O resultado não vem instantâneo. A gente precisa ter paciência, de perseverar para alcançar aquele resultado. A gente precisa entender isso. Que nem tudo vem rapidamente. O resultado vem rapidamente. Perseverar é quando aí passa. No início, a gente entra com aquela força, aquele vigor, aquela emoção, né? Aquela vontade. Mas na hora que a gente vai caminhando, o progresso chegando, a gente começa a cansar, a desanimar, a pensar, será que é isso mesmo? Mas só vai chegar no final quem perseverar, pessoal. Isso é uma realidade. Sabe, a gente precisa continuar. O Espírito Santo para você nessa tarde, continue, não pare. Oh, glória a Deus. Se o Senhor está falando contigo, coloque um amém aí. Glória a Deus. O sucesso de vencedor é continuar tentando, mesmo quando tudo parece perdido. Mesmo quando o cenário não parece favorável. E eu quero te dizer que nosso Deus, ele é especialista em trabalhar em áreas desfavoráveis. Sabe? Quando tudo parece perdido. É quando o médico traz um diagnóstico. A gente olha para a medicina, não tem o que fazer. Sabe? É quando o advogado chega e fala assim, olha, eu não consigo resolver essa causa sua, é muito difícil e eu acho que nós vamos perder essa causa. Aí entra o advogado dos advogados, dos médicos, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, oh, glória a Deus, o doutor dos doutores, eu sinto a presença dele aqui. Deus é especialista, irmão. E quando o homem diz, não consigo mais, sabe? É quando o médico olhava para aquela mulher que tinha um fluxo de sangue e ela pagando ali, gastou todo o seu recurso. E os médicos lá da sua época, as pessoas que podiam ajudá-la na área, disseram para ela, olha, a gente não consegue estancar o sangue, a gente ajudar.
Já tentei de tudo, todos os recursos que temos, mas o sangue não para de sair. E aí, de repente, chega o Jesus que nós pregamos e muda o cenário daquela. E diz a palavra que nem foi Jesus que tocou nela. A fé daquela mulher foi tamanha que movimentou a vida daquela mulher, levou até a presença. E a fé dela é tão grande que ela pensava o seguinte: se apenas na orla da eu ficar curada. Ô, glória! É porque de Jesus saiu uma virtude. Essa virtude e sobre nós aqui nessa tarde. Se você puder sentir essa virtude sobre a sua vida, talvez essa sua vida que está trancada, essa área da sua vida que não sai do lugar, essa área da sua vida que está, sabe, você está vivendo esse luto, perda de algo que você tanto almejava, mas não conseguiu chegar, uma perda em vida. Então, olha bem, Jesus é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. É o Jesus que age em cenários desfavoráveis. Glória a Deus. Então, você lê aquela passagem que a noite toda tentando pescar, e olha que eles eram especialistas, hein? Eles só faziam isso na vida. E sabiam onde os peixes estavam, o horário de pescar, sabiam, eles tinham toda a habilidade necessária. Mas aí o que acontece? Eles não conseguem pegar nada. Existem momentos na nossa vida que nossas habilidades não são suficientes. Quem indica não é suficiente. Tem hora que as ferramentas que nós temos para utilizar não são suficientes. E aí aqueles homens tentaram nada. Mas quando eles vêm já frustrados de manhã, vêm para a areia e começam a lavar a rede, aí chega o mestre, chega o Todo-Poderoso e fala para eles assim: olha, lança a rede. E eles vão falar: Senhor, nós já lançamos a rede a noite toda. Nós já fizemos isso. Aleluia. Mas o cenário é assim, nós seguimos, parece que sumiram tudo daqui, não tem lugar nenhum. E o Senhor falou assim: não, mas lança a rede. E aqueles homens foram sábios, inteligentes, uma percepção maravilhosa. E eles disseram o seguinte: sob a tua palavra eu lançarei a rede. Essa palavra de Deus será. Se você lançar a rede nessa tarde, se você tomar uma atitude nessa tarde, aleluia, nessa tarde, o Senhor vai fazer os pegarem na sua rede. Diz a palavra: homens voltaram tão cheios que eles precisaram de ajuda. O que Deus vai fazer na sua vida, se uma decisão nessa vai ser tão grande que pessoas vão ter que te ajudar. Aleluia, carrega a vitória. Oh, louvado seja Deus. Então, o propósito dessa palavra aqui hoje, meus irmãos, é causar em você resiliência espiritual, sabe? Resiliência é a capacidade de adaptar a situações difíceis. Porque se você não for resiliente, a situação difícil, ela te joga para a cama, ela te joga para o chão, ela faz você desistir. Bora. Sabe, resiliência é ter resistência ao choque, à adversidade. De repente, que você não está, mas você vai estar firme na presença do Senhor. É superar os problemas de forma tranquila, sabe, tranquilo. Resiliência é a capacidade de se adaptar a lugares difíceis. Glória a Deus. Gente, olha essa frase: o começo é movido por emoção. Não é verdade? A gente fica todo emocionado, a gente quer fazer alguma coisa. Mas o fim, o processo e o fim é sustentado por como. O começo é movido por emoção, mas o fim é sustentado por convicção.
Você tem essa convicção? Tem não, pastor. Minha convicção está fraquinha. A minha esperança, ó, não existe. Parece até que a minha fé foi embora. Sabe, eu não sei o que está acontecendo comigo. Mas o Senhor está, sabe, para ressignificar a sua história. Deus está aqui hoje para tratar a sua vida. Deus está aqui hoje para tratar, sabe, esses traumas que você traz na sua vida. Ah, minha família não conseguiu, minha família era pobre, todo mundo era assim, era assado, e eu também acho que ninguém me ajudou, ninguém conseguiu nada, sabe? Toda a vida, meu mundo é lugar ruim, não importa. Sabe, quebra esse ciclo hoje. Permita que o Senhor faça algo novo na sua vida. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez. Permita viver o novo de sua vida. Sabe? Se você até hoje começou muitas coisas ou nada, a partir de hoje, persevere. Tenha disciplina. Sabe? Seja forte, seja corajoso, corajosa, e vá em frente. Porque Deus vai te ajudar. Também vai colocar pessoas na sua vida que vão te ajudar. Louvado seja o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2, está escrito assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Você entende que há um propósito para a sua vida? Você já entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida? A ciência não é uma... Sabe? Você veio a este mundo com um propósito muito bem definido. Você tem uma identidade própria. Ninguém é igual a você. Ninguém tem um DNA igual ao seu. Ninguém tem, igual ao seu. Sabe? Ninguém tem idade igual a sua. Você é único. Você é única. Deus fez você, jogou a forma fora. Não tem outro igual. Você é especial para Deus. Sabe, você precisa entender isso. Há um propósito de Deus na sua vida. Talvez você ainda não tenha entendido o propósito de Deus, mas na hora que você entender, você vai perseverar. Você vai ter vontade de seguir em frente. Aleluia. Olha para Jesus, que é autor e consumador da fé, sabe? Ele, olha bem, pelo gozo que ele suportou a cruz, desprezando a tentação desta do de Deus. Pensa bem se Jesus tivesse assistido. Hein? Se ele não tivesse perseverado no seu propósito, se ele não tivesse morrido na cruz do Calvário em meu e em seu lugar, o que seria de nós? Certamente nem aqui nós não estaríamos. Mas não desistiu, ele perseverou. Teve um momento que Pedro, ele foi usado e ele falou assim: mestre, não há necessidade do senhor passar por tudo isso. Por que o senhor está, sabe, se permitindo passar por tudo isso? O senhor é Deus Todo-Poderoso, o senhor não precisa sofrer tanto. Para que isso? E o Senhor vai olhar para Pedro, para ele assim: atrás de mim, mais. Porque eu não posso desanimar do meu propósito, não posso. Eu preciso perseverar ao fim, a morte de Cristo, porque isso vai ter acesso direto ao do Pai e meus filhos. É por isso que eu e você, nós temos acesso direto ao trono de Deus. Nós podemos orar ao Pai e Ele nos atender. Porque antigamente as pessoas não tinham esse acesso, elas tinham que levar as suas orações, suas petições, sacrifício até o sacerdote, que é o sumo sacerdote, que entrava no Santo dos Santos e apresentava as petições deles. Mas hoje não, hoje eu não preciso que ninguém ore por mim, eu tenho acesso direto ao Pai. Posso contar com as orações dos irmãos hoje e direto ao trono do Pai, porque Jesus perseverou na cruz. Ele perseverou no caminho do Gólgota. Oh, glórias! Ele sofreu. Ele passou o que passou
porque ele já estava pensando no futuro. Eu sei que nós viver o presente, gente, eu sei isso. Mas nós temos que viver o presente projetando o futuro. Sabe, se alguém chegar para você, você não precisa ir, porque Jesus está, nem vai de você se for. Sabe, você acreditar nisso, sabe por quê? Porque a Bíblia não fala a hora que ele vai vir. Ele pode vir daqui 100, daqui 1000 anos. Ah, mas tudo mostra que Jesus está voltando, mas você sabe qual é o dia? Enquanto ele não volta, a gente vai negociar. Vai vivendo, vai se preparando, vai buscando algo melhor para sua casa, sua família, sabe? Vai cuidando da casa, vai cuidando dos seus negócios. Vai à obra do Senhor, vai fazendo enquanto Jesus não vem. Porque o que nós não podemos é nos distrair com as coisas deste mundo, mas aonde nós estamos fazendo tudo pensando na volta de Jesus. Vai trabalhando, vai fazendo. E Deus vai te prosperando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O propósito dessa palavra de hoje é colocar resiliência no seu coração. É que você persista, persevere, sabe? Mesmo quando estiver difícil, não pare, continue. Peça a Deus estratégia. Peça a Deus orientação, sabedoria. Você falou aqui no início, se você está com sabedoria, peça a Deus que Ele dá, e diz a Bíblia que Ele dá deliberamente. A quem pede, Ele dá. Sabedoria do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, gente, continue. Olha só, Filipenses 3, 13, 14. Irmãos, não penso, eu mesmo já tenho alcançado. O apóstolo Paulo falando aos Filipenses. Desculpa. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam atrás e avançando para os diante de mim. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo tinha em mente que ele só seria vencedor se ele chegasse ao final. Então, olha bem, talvez você esteja preso, você esteja presa no passado. Você não consegue progredir, você avançar, você não consegue perseverar em nada, porque você está preso nas coisas do passado. Sabe? Então, esqueça essas coisas negativas, ruins do passado que te prendem. E você segue em frente. Segue em frente, fazendo a obra do Senhor, segue em frente, cuidando da sua casa, da sua família, cuidando da sua vida. Louvado seja. Às vezes os problemas, as dificuldades, as decepções da vida querem nos parar. Você precisa de uma coisa. A perseverança nos dá a ação, a avançar, a seguir. Não ficar estáticos, desanimados, decepcionados e nem. Porque a palavra de Deus lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 em diante, o apóstolo Paulo vai escrever: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desanimados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Então, observe bem que essa é uma palavra de incentivo, de encorajamento para você nessa tarde. Você pode estar até sendo ido, você pode estar sendo injuriado, você está sendo atacado de uma forma, mas que fique firme, porque o Senhor é contigo para te livrar de todas essas coisas. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 até o 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem corrompa, o interior se renova de dia em dia. Se renove nessa tarde. Sabe? Levante a sua cara. Está aí nesse sofá jogado aí, ou na cama desde de manhã, e você falou assim: hoje eu nem fui trabalhar porque eu estou tomado. Às vezes acontece com a gente, acontece com todo mundo. Todo mundo tem um dia assim. Mas não fique aí. Levante-se.
É uma receitinha boa, que a minha esposa sempre dá aí nas redes sociais. Toma um banho gostoso, sabe? Veste uma roupa limpa, passa um perfume. E se você está cansado de ficar dentro, vai dar uma volta. E enquanto você vai andando, eu gosto muito de falar isso. Eu gosto de andando e falando com Deus. Eu vou colocando diante do Senhor dele todos os questionamentos, todas as minhas perguntas, e também vou lançando sobre ele toda a minha ansiedade, e ele tem cuidado de mim, sabe? Então é isso, irmãos. Olha bem, nossa leve e momentânea tribulação. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Leve e momentânea tribulação. É porque a nossa vida passa muito rápido. E o que nós passamos aqui, seja muito, porque uma irmã falou que falou isso de mim, falou aquilo, o outro não me cumprimentou, não sei o que tem. Eu posso te falar um negócio? Gente, a gente não está sofrendo em nada. Você sabia que tem irmãos que estão carne, estão sendo mortos pelo... Você se lembra dos mártires da igreja? Eles enfrentavam os fortes leões, dados pelos fortes leões, né? O seu sangue escorria como enxurrada pelo chão. Você lembra que os discípulos eles foram mortos de formas cruéis? O que nós estamos fazendo? Porque alguém falou em mim. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se alguém está mal de você, se alguém está falando uma inverdade a seu respeito do Evangelho, você é torturado. Então fique firme nos seus propósitos, segue em frente. Não deixe que essas coisas, sabe, entre no seu coração. Não deixe ninguém na sua mente. Não deixe as palavras negativas entrarem nos seus ouvidos. Os 5 que nós temos recebem informações e manda para o nosso coração. É onde tudo nasce. Sobre tudo que se deve, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então se proteja a sua mente, sabe? Proteja o seu coração, proteja os seus ouvidos, proteja os seus olhos. Peça ao Senhor nessa revestir, aleluia, com as armaduras do céu. Oh, louvado. Deus é interessante. Irmã, que você seja um vencedor, que você seja uma vencedora. Nós somos chamados para ser vencedores em Jesus. Louvado seja Deus. Eu já vou caminhando para o final, tem muitos versículos bíblicos aqui, mas eu vou caminhando. Foi uma promessa de livramento de Filadélfia. Olha bem o que está escrito. Visto que, Apocalipse 10, visto que você guardou a palavra de exortação e a perseverança, eu também o guardo a hora da provação que está sobre todo para pôr à prova os que habitam. Então preste bem atenção. Essa aí foi uma promessa de livro aberto para a igreja de Filadélfia e também foi para os Tessalonicenses, lá no capítulo 1, verso 10. É válida a todos os fiéis em todos os tempos da história que perseveraram de serem livres da ira futura. Glória a Deus. A falta de perseverança nos traz prejuízo. Pense nisso. Quem não persevera em pagar a parcela da casa, do carro, lote, acaba perdendo. Perde o dinheiro, perde o lote, perde o carro, perde a casa. Quem não persevera estudando, no fim do ano, é reprovado. E não pega o seu comprovante. Quem não persevera, companheiro, amável, né, compreensivo, e tem uma boa comunicação com a esposa ou com o marido, perde o casamento, perde os relacionamentos. A falta de perseverança nos deixa arrependidos. Eu não sei, mas alguns rendimentos de falta de perseverança. Sabe? Quantas oportunidades perdidas. E aqui eu quero falar uma coisa com você. Não adianta você falando das oportunidades que você perdeu, sabe? Se perdoe
pelas oportunidades perdidas e seguir em frente. Às vezes a gente fica se martirizando, eu perdi isso, perdi aquilo, não fiz isso, não fiz aquilo, e para no meio do caminho por conta disso. Não. Tudo bem. Você perdeu a oportunidade, foi por isso, e siga em vida que segue. Vamos em frente. Eu tenho aqui uma série de passagens que vão falar sobre isso. Se você quiser anotar aí, Gênesis 26 vai falar sobre os poços de Isaac, Josué 6, muros de Jericó, 2 Reis 5 vai falar sobre Naamã, Lucas 18 sobre Zinico, 18, nuvem do tamanho da mão de um homem. Tudo isso aqui precisou de perseverança, sabe? Precisou de perseverança. Perseverar na ausência de dor. Perseverar não é ausência de dor, é continuar mesmo sentindo dores. Aleluia. Perseverar não é deixar de chorar. Chorar, sim, e confiar junto. É chorar e ainda assim confiar. Sabe? Tem gente que começa a chorar, mas ele para de confiar, ele para de caminhar, ele para de fazer. Vai gemendo, mas um dia você voltará sorrindo, trazendo consigo os seus moles. Glória a Deus. Não entregue no meio. Gente, presta atenção nessa frase, que é importantíssima. Não entregue no meio aquilo que Deus escreveu para terminar em vitória. Oh, aleluia! Não entregue no meio aquilo que Deus escreveu para terminar em vitória. O que perseverar será salvo. Glória a Deus. Olhe para mim aqui, preste atenção. A última frase, para eu terminar essa mensagem. Você não tem o direito de desistir. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado, missionária Valéria, por essa oportunidade. Eu que agradeço, meu amor. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por esse ensinamento. Tiveram pessoas que escreveram aqui nos comentários que realmente foi uma palavra de encontro ao coração. Tiveram pessoas que falaram que foi um verdadeiro culto, como se fosse um culto de ensino, porque realmente nos chama atenção. Nós não temos o direito de paralisar, de interromper, né, aquilo que Deus tem para nós. Se tem uma pessoa que é capaz de impedir que as promessas do Senhor aconteçam na nossa vida, somos nós mesmos, né? Ninguém tem esse poder, a não ser nós mesmos, de impedir que Deus realize o que Ele tem proposto para nós. Meu amor, você, por gentileza, pode nos despedir em oração? Aqui tem muitos pedidos de oração e nós vamos continuar crendo que Deus está agindo. Amém. Eu quero agradecer por essa oportunidade, essa reflexão, e eu espero que essa palavra possa contribuir para que você possa continuar nos propósitos de Deus para a sua vida. Amém? Que o Senhor te dê força. E lembre-se de uma coisa, você não pode desistir porque tem alguém que depende de você. Se você desistir, alguém também vai parar. Amém? Então, apresente aí, meu amor, os pedidos, eu vou estar orando aqui. O Senhor, nessa Ele é suficiente para transformar vidas nesta tarde. Glória a Deus. Senhor, amor poderoso, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por esta linda oportunidade de estarmos aqui falando do seu amor, falando aqui da tua palavra santa. Senhor, nessa tarde, muitas pessoas ouviram a tua palavra, Senhor, que estavam desistindo do propósito, desistindo dos projetos, desistindo, meu Pai, da família, desistindo dos cursos, desistindo até mesmo da Deus. E, enfim, Senhor,
pessoas até desistindo de viver. Mas eu creio, Senhor, que nessa tarde o Senhor ressuscitou sonhos, o Senhor ressuscitou projetos, o Senhor colocou ânimo na vida desta pessoa, o Senhor levantou aqueles que estavam caídos e aqueles que posteriormente, sem assistir a esta live. Ó Deus, que o Senhor possa direcionar esta palavra ao coração daqueles que estão, Senhor, depressivos dentro de um quarto, ou aqueles que estão ansiosos, aqueles que estão presos no passado. Ó Deus, e isso traz traumas e traz angústias, traz dores, Senhor, que não foram ressignificados, que não foram elaborados. Ó meu Pai, nessa tarde eu te peço, Senhor, ajuda aqueles que estão, Senhor, vivendo este momento de desânimo, essa falta de esperança, Senhor, ó Deus, essa fé enfraquecida, mas que o Senhor possa, meu Deus, nessa tarde, renovar, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, renovar as forças, que o Senhor possa, nessa tarde, Senhor, ó Deus, ter alegria no coração de pessoa que está vivendo momentos de angústia e tristeza, que o Senhor possa transformar-se em sentimento, ó Deus, em testemunhos, Senhor, que todos esses processos, meu Pai, que essa pessoa está passando, por todas essas dores que essa pessoa está passando, tudo isso seja transformado em testemunhos fora do teu Pai, que o Senhor possa dar ânimo àqueles que estão desanimados e possa viver a fim em tudo, Senhor, principalmente na sua vida espiritual, porque, Senhor, ó Deus, alcançarão a vitória final, a salvação das suas almas, somente aqueles que perseverarem. Ó Deus, nessa tarde nós estamos crendo que o Senhor, nessa tarde, operou curas físicas, emocionais e espirituais. Te louvamos por tudo, Senhor. Eu apresento a Ti a vida da minha esposa, a missionária Valéria, que o Senhor tem usado como esse instrumento poderoso para alcançar vidas, meu Pai, através dessa rede, através das redes sociais. Que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, dando força, sabedoria, graça, derramando sobre ela um poder, dia, coragem, para continuar, Senhor, fazendo a Tua obra, o Teu propósito, Senhor. Ó Deus, que nunca falte sobre a cabeça dela o óleo, que nunca falte sobre a vida dela, Senhor, a alegria do Teu Espírito Santo e a alegria da salvação. Ó Pai, que ela possa estar curada, possa estar bem para curar a outros. Ó meu Senhor, que ela possa estar sempre disponível e sensível à voz do Teu Santo. Que apresenta a minha família, Senhor, meus filhos, as minhas noras. Ó Deus, o presente que o Senhor me deu, herança. Ó Pai, tudo eu coloco nas Tuas mãos, a cada ouvinte, a cada família aqui representada, trabalhar em áreas, se houver necessidade, nessa tarde, em nome de Jesus, eu oro. Amém. Graças a Deus. Amém, meu amor, muito obrigada. A Adriana escreveu aqui que podia o pastor dar uma série de ensino para nós. Olha, a gente pode pensar nessa possibilidade. Olha aí o desafio, meu amor. Então, eu não qualquer coisa no meu coração é o seguinte, eu nunca corro de desafios. Eu coloquei no meu coração um propósito de enfrentar isso, né? Eu gosto de desafios. Então, eu até estava com uma outra palavra para trazer hoje, falei com a minha esposa, sobre a procrastinação. Sabe, como tem gente procrastinando para depois o que precisa fazer hoje. É diferente. Coisas que nós podemos deixar para amanhã e coisas que nós precisamos fazer hoje. Deus abençoe vocês. Nós estamos aí à disposição, a gente não tem tempo toda quarta-feira, mas estamos aí à disposição para fazer a obra do Senhor. E é sempre um prazer falar desta obra, falar deste amor, né, do Senhor. Muito obrigado, meu, por essa oportunidade. Deus te abençoe. Te amo, te amo, te amo.
Você é a mulher da minha vida, linda, maravilhosa, cheirosa. Eu amo você. Obrigado pelo que você me deu. Eu que amo muito você, você sabe disso, mas eu sempre gosto, falo isso todos os dias. A gente se fala todos os dias e a gente se ama. Mas eu gostaria de dizer aqui também, né, em público, é, eu te amo para sempre. Olha aí, missionária Claudineia está falando que procrastinação e a gente tem que quebrar isso, né? A gente tem que quebrar. Realmente, quem sabe? Gente, tem gente que faz assim, sobe um montão de coração. Eu já fiz de tudo quanto é jeito, já fiz assim. O meu não sobe, não, mas sobe o coraçãozinho aí para você, meu amor. Quem sabe? A gente fica aí guardado. Para quarta-feira já tem uma convidada, mas quem sabe vai ser na sexta-feira de manhã. Vocês gostariam desse assunto? Que a gente abordasse? E aí vocês me falam, e quem sabe o Senhor, né, preparando a oportunidade, a gente vai estar aqui. Muito obrigada, Célia. Muito obrigada. Meus queridos, nós vamos terminando por aqui. Meu amor, um beijo. Eu amo você. Deus te abençoe. Te amo mais. Queridos, olha só, eu vou terminar essa live aqui fazendo os avisos então, que eu preciso dar. Eu quero contar com as orações de vocês, porque amanhã eu vou estar às 11 horas da manhã no debate da Rádio Maravilha. E o tema é maravilhoso. Eu convido você, coloque aí no YouTube, Rádio Maravilha Juiz de Fora. E aí você vai ter acesso de estar lá conosco. E também, na sexta de manhã, eu vou colocar uma caixinha. Falem um assunto que vocês gostariam que eu abordasse. Aí nasce. Ah, ele aqui. Aí na sexta-feira de manhã, a gente vai ter a oportunidade de estar juntinho aí, tá bom? Não se esqueça, segunda-feira que vem, à noite, eu vou estar com quem? Suzana Cerqueira, a moça do café. Então, venha estar conosco, é pelo YouTube, eu quero aproveitar e pedir. Ô, gente, segue a gente lá no YouTube. Se você ainda não segue, me segue. Ah, TikTok também. Então, você que ainda não nos segue, segue aqui, ó, missionária Valéria Dias, pastora Daí, ele contou para vocês, né, futuro psicanalista, gente, já está formando, é uma grande conquista, e a gente está muito feliz por esse presente de Deus. Então, segue a gente aí, missionária Valéria Dias, pastora Daí Guedes, e aí eu quero convidar vocês para segunda-feira, no YouTube, 8 horas da noite, e me ajude, quando vocês verem um convitinho que a gente postar, me ajude a compartilhar, coloca meu nome, me marca lá, eu reposto. Isso tudo aí ajuda com que essa palavra, como a de hoje, alcance mais pessoas. Lulu, eu também amo vocês. Um beijinho na Helena e no Robert. Obrigada, Célia. Nós já vamos terminando. Um beijo a todos vocês. Muito obrigada pela participação. Vocês fazem a diferença aqui conosco. Pai do Senhor, gente, fica com Deus. Deus abençoe a todos.